Você já parou para pensar que a vida que você vive hoje é reflexo direto da sua mente? Que cada pensamento, cada decisão e cada crença estão moldando a sua realidade? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma jornada transformadora, inspirada no estilo de Napoleon Hill, mostrando como uma mente forte pode criar uma realidade poderosa. Prepare-se para sentir seu coração acelerar, sua mente despertar e sua fé se fortalecer. Antes de começarmos, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente abaixo dizendo: "Eu sou capaz". Isso não é apenas um gesto, é o primeiro passo de uma mudança real, o primeiro compromisso que você assume com a sua própria vida extraordinária. Então respire fundo, abra sua mente e seu coração, e vamos juntos descobrir como assumir o controle da sua mente, transformar sonhos em ações e criar a vida que você sempre desejou. A hora de mudar é agora. Vamos começar. João sempre acreditou que sua vida estava sendo guiada por circunstâncias externas. As dificuldades do dia a dia pareciam controlar cada passo seu. Até que, em uma manhã silenciosa, olhando no espelho, ele se perguntou: quem realmente governa minha vida? Sou eu ou esses pensamentos que insistem em repetir? Foi nesse momento de reflexão que ele compreendeu algo que mudaria sua existência para sempre. A mente é o maior instrumento de poder que um ser humano possui. João começou a perceber que cada medo, cada dúvida e cada crença negativa eram apenas correntes invisíveis que ele mesmo havia permitido que o aprisionassem. Inspirado nas palavras de Napoleon Hill, ele internalizou: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Com essa ideia, João decidiu assumir o controle de seus pensamentos, disciplinar sua mente e criar uma realidade baseada em propósito e ação. Ele começou a escrever suas ideias, olhar para suas metas todos os dias e repetir afirmações que reforçavam sua força interior. Uma delas se tornou sua bússola diária: eu sou dono dos meus pensamentos. Cada ideia que cultivo me aproxima do meu destino. A cada manhã, caminhando sozinho pelas ruas silenciosas da cidade, João sentia sua mente se expandir. As possibilidades que antes pareciam distantes começaram a surgir diante dele, como portas que finalmente se abriam. Ele entendeu que a mente não era apenas um órgão que pensava, mas uma força criativa capaz de transformar toda a sua realidade. E assim começou a jornada de João, não mais dominado pelo mundo, mas dominando sua própria mente, construindo, passo a passo, a vida poderosa que sempre sonhara. Depois de assumir o comando de seus pensamentos, João percebeu que apenas a disciplina mental não seria suficiente. Ele precisava acreditar, não de forma superficial, mas com uma fé que atravessasse qualquer dificuldade. Certa tarde, diante de uma decisão que poderia mudar sua vida, João se perguntou: e se hoje fosse o meu último dia para acreditar em mim mesmo? Eu confiaria na minha própria força? A pergunta reverberou em seu coração, e algo dentro dele despertou. Inspirado nas lições de Napoleon Hill, ele compreendeu que a fé verdadeira não é esperar que algo aconteça, é agir como se o sucesso já estivesse garantido. João começou a repetir palavras que se tornaram quase sagradas para ele. Minha fé é meu combustível. O universo conspira a meu favor. Cada obstáculo que surgia parecia menor diante da força interior que crescia em seu peito. Quando o mundo mostrava portas fechadas, ele enxergava oportunidades escondidas. A fé de João não era apenas acreditar em sorte ou coincidência, mas confiar em sua capacidade de agir e criar resultados. Caminhando sozinho pelas ruas no final do dia, sentindo o vento frio tocar seu rosto, ele se sentiu imbatível. Cada passo firme era uma afirmação silenciosa. Sua mente e sua fé formavam agora uma força implacável, capaz de transformar cada desafio em aprendizado, cada dificuldade em vitória.
E naquele momento, João entendeu algo essencial. Uma mente forte precisa de fé inabalável para criar uma realidade poderosa. Sem essa fé, mesmo os melhores planos se perdem. Com ela, nada poderia detê-lo. João percebeu que por mais que sua mente estivesse disciplinada e sua fé fosse inabalável, nada mudaria se ele continuasse apenas pensando e acreditando. A verdade dolorosa que Hill sempre enfatizava ecoava em sua mente. A oportunidade muitas vezes bate à porta, mas só os que agem a recebem. Ele se lembrava de quantas vezes tinha adiado decisões, esperando o momento perfeito, o sinal ideal ou a situação perfeita para agir. Esses momentos nunca chegavam. Cada adiamento havia sido um ladrão silencioso de sua própria vida. E agora, olhando para o horizonte, João sentiu um chamado interno que não podia mais ignorar. Era hora de agir, sem desculpas, sem medo e sem demora. Naquela manhã, ele se levantou antes do sol nascer, sentindo o frio da cidade, o silêncio quase absoluto, e caminhou sozinho pelas ruas. Cada passo era acompanhado de uma sensação estranha de poder e responsabilidade. Ele repetia para si mesmo: eu ajo agora. Cada passo que dou constrói minha realidade poderosa. João começou com pequenas ações, mas todas carregadas de intenção e propósito. Ele escreveu suas metas em detalhes, listou cada tarefa necessária para chegar ao sucesso e decidiu executar, uma a uma, sem procrastinação. Mas não era apenas sobre tarefas. Era sobre decidir viver de forma consciente e intensa, sobre criar momentum dentro de si mesmo, sobre se tornar alguém que não espera mais que o mundo mude, mas que transforma tudo à sua volta. O primeiro desafio apareceu rápido, uma proposta que parecia arriscada, uma oportunidade que poderia gerar grandes frutos, mas exigia coragem e determinação. João sentiu o medo subir. A mente automática dizia: é melhor esperar, talvez não seja o momento certo e se falhar. Mas a voz interna, agora fortalecida pela fé e disciplina, respondeu com firmeza: o momento certo é agora. Se eu não agir, ninguém agirá por mim. Ele tomou a decisão, respirou fundo e deu o primeiro passo. A sensação de paralisia desapareceu. Cada ação subsequente tornou-se mais natural, mais fluida, como se a própria vida estivesse alinhando-se com sua determinação. E João percebeu algo que poucos entendem. Ação não é apenas movimento físico, é uma manifestação do poder da mente e da fé em algo maior. Enquanto caminhava, refletia sobre cada oportunidade que havia perdido no passado. Cada indecisão, cada adiamento, cada medo não enfrentado eram degraus que ele precisava reconhecer para aprender. Mas agora, cada ação tomada com coragem se tornava um tijolo na construção de sua realidade poderosa. Hill dizia: o sucesso começa com uma decisão clara e é sustentado pela ação consistente. João estava vivendo isso. Ao longo do dia, ele enfrentou obstáculos inesperados, portas que se fechavam, pessoas que duvidavam dele, situações que testavam sua paciência e resiliência. Mas a ação imediata o manteve em movimento. Cada obstáculo, em vez de paralisá-lo, tornou-se combustível para ir adiante. Ele percebeu que a mente que age supera qualquer dificuldade, porque o universo respeita quem se movimenta com propósito. Ao anoitecer, João sentou-se sozinho, exausto, mas cheio de uma energia que nunca tinha sentido antes. Ele sabia que a verdadeira transformação não vinha apenas do pensar ou do acreditar, mas do agir incessante, consciente e decisivo. Cada pequena ação acumulada naquele dia estava moldando a pessoa que ele se tornaria e a vida poderosa que começava a emergir diante dele. E naquele instante, ele consolidou uma verdade que se tornaria seu lema. A mente forte cria planos, a fé os fortalece, mas é a ação imediata que transforma sonhos em realidade. Hoje, eu ajo. Hoje, eu construo minha vida. Hoje, nada poderá me deter.
João sabia que este era apenas o começo. Cada dia que viesse exigiria o mesmo comprometimento, a mesma coragem, a mesma disciplina. Mas agora ele tinha sentido o poder de agir. E ao fechar os olhos naquela noite, ele sorria, porque finalmente compreendia que o sucesso não espera, ele é conquistado por aqueles que se movem primeiro. Depois de experimentar o poder da ação imediata, João sentiu que ainda faltava algo essencial. Ele havia disciplinado a mente, cultivado fé inabalável e tomado ações decisivas, mas uma sensação persistente de inquietação permanecia. Ele se perguntava: estou realmente vivendo ou apenas existindo? Foi então que, em uma tarde silenciosa, sentado sob a sombra de uma árvore, João refletiu sobre sua vida. Cada passo, cada conquista e cada desafio começaram a se alinhar em sua mente, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Ele percebeu que, sem um propósito claro, nenhuma ação seria realmente poderosa. Napoleon Hill sempre dizia: um objetivo definido é o ponto de partida de toda conquista. E João compreendeu que propósito não é apenas sonhar, é definir exatamente quem você quer se tornar e o impacto que deseja deixar no mundo. Era hora de olhar profundamente para dentro de si e descobrir sua verdadeira missão. Ele começou a escrever, não apenas listas de tarefas ou metas vagas, mas um mapa detalhado de sua vida ideal. Quem ele queria ser em sua carreira? Que tipo de pessoa desejava se tornar para a família e amigos? Como sua mente e atitudes poderiam influenciar positivamente outras pessoas? A cada palavra escrita, João sentia uma clareza crescente. Era como se uma luz interna se acendesse, iluminando caminhos que antes pareciam nebulosos e impossíveis. Ele percebeu que um propósito definido dá sentido às ações e fortalece a mente contra distrações, dúvidas e medos. Mas Hill não apenas falava sobre definir metas. Ele enfatizava viver cada dia como se cada ação estivesse diretamente ligada à realização desse propósito. João começou a aplicar isso imediatamente. Cada decisão, cada escolha, cada conversa, cada hábito passou a ser filtrada pelo propósito recém-descoberto. Ele se perguntava antes de agir: isso me aproxima da pessoa que quero me tornar? E claro, o mundo testou sua determinação. Amigos zombavam, colegas duvidavam, oportunidades pareciam desaparecer de repente. Mas João, agora armado com clareza e propósito, respondeu de forma firme: meu propósito não depende da opinião dos outros. Ele é meu guia, minha bússola, minha força inabalável. À medida que os dias se transformavam em semanas, João começou a notar mudanças profundas. Ele estava mais confiante, mais focado, mais resiliente. Pequenas vitórias se acumulavam, trazendo confiança para enfrentar desafios maiores. Cada passo, mesmo que pequeno, estava alinhado com algo maior que ele mesmo, seu propósito. Ele aprendeu que a mente forte precisa de direção, e o propósito é essa direção. Sem propósito, até as ações mais disciplinadas podem se perder em frustração. Com propósito, até os desafios mais difíceis se tornam degraus para a grandeza. Antes de encerrar aquele dia, João olhou para o horizonte e repetiu sua afirmação pessoal, agora mais poderosa do que nunca: meu propósito ilumina meu caminho. Nada me desvia do que devo conquistar. Cada pensamento, cada ação, cada desafio serve ao meu destino maior. Naquele momento, ele sabia que estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo, superar qualquer dificuldade e criar a vida poderosa que sempre sonhara. O propósito não era apenas uma meta, era a essência que transformava sua mente, seu coração e sua realidade. Com a mente disciplinada, a fé inabalável, a ação constante e um propósito claramente definido, João começou a perceber algo que muitos ignoram.
O poder de uma atenção focada é a força que transforma sonhos em conquistas tangíveis. Ele tinha aprendido a agir, mas agora precisava aprender a concentrar sua energia em uma única direção, sem se perder nas distrações que o mundo lançava a cada instante. Era uma manhã fria, e João caminhava sozinho pelo parque, observando as folhas caindo, a cidade acordando lentamente e o som distante de carros e vozes misturados ao canto de pássaros. Ele se perguntou: quantas vezes minha mente se dispersou em preocupações, dúvidas e desejos alheios? Quantas oportunidades perdi por não ter foco? Napoleon Hill ensinava que a mente humana é como um laser. Precisa de uma direção precisa para cortar até o metal mais duro. Sem foco, ela se dispersa e perde poder. João percebeu que, embora tivesse fé e propósito, sem foco, sua força interior poderia se diluir e suas ações poderiam perder impacto. Decidido a mudar, João começou a aplicar uma disciplina rigorosa. Cada manhã, ele dedicava pelo menos 1 hora apenas ao que era mais importante: refletir sobre seu propósito, planejar suas ações, visualizar suas conquistas e eliminar distrações. Ele desligava o celular, fechava as redes sociais, ignorava críticas e opiniões desnecessárias e mergulhava completamente no trabalho que construiria sua realidade. Mas manter o foco não era fácil. Tentadores atalhos surgiam, dúvidas insistiam em aparecer, e a mente frequentemente buscava conforto na procrastinação. João sentia o velho hábito de dispersão tentando dominá-lo. Pensamentos sobre falhas passadas, medo do futuro, distrações triviais. Cada vez que isso acontecia, ele parava e repetia para si mesmo em voz alta: eu foco no que importa. Cada pensamento direcionado me aproxima do sucesso. Nada me desvia do meu destino. Com o tempo, João começou a perceber algo extraordinário. Quanto mais ele praticava o foco, mais oportunidades surgiam e mais claras ficavam as soluções para os problemas que antes pareciam impossíveis. Ele entendeu que foco não era apenas concentração, mas uma energia direcionada que atrai resultados poderosos. Em um desses dias de intensa disciplina, João se deparou com um desafio que poderia ter facilmente quebrado seu espírito. Uma situação inesperada, cheia de complexidade e pressão, onde cada decisão importava profundamente. Alguns colegas já haviam desistido ou se perdido, mas João, armado com foco absoluto, olhou para o problema e disse para si mesmo: tudo o que eu preciso está dentro da minha mente e do meu propósito. Eu encontro soluções porque minha atenção está totalmente dedicada a isso. Horas passaram enquanto ele se concentrava, analisava cada detalhe e aplicava cada habilidade que possuía. O resultado não foi apenas a resolução do problema, mas uma sensação de poder interior que ninguém poderia tirar dele. Ele compreendeu algo vital. O foco não apenas gera resultados externos, ele transforma a própria mente, fortalecendo a confiança, a paciência e a clareza interior. Naquela noite, sozinho em seu quarto, João refletiu sobre a intensidade do dia. Ele percebeu que o mundo moderno estava cheio de distrações que testavam constantemente a disciplina e a determinação de qualquer pessoa. Mas a mente forte, alimentada pelo propósito, fé e ação, não se deixa levar por cada vento que sopra. Ela direciona sua energia de forma precisa e poderosa. Ele criou sua própria afirmação de foco, que se tornou seu mantra diário. Minha atenção é minha maior riqueza. Eu foco no que importa e cada ação me aproxima da minha realidade poderosa. Nada pode me distrair, nada pode me desviar. João finalmente entendeu que foco absoluto era a ponte entre a intenção e a conquista.
Sem foco, até o mais brilhante propósito se perde. Com foco, mesmo as ideias mais simples se transformam em resultados extraordinários. E enquanto olhava para o céu estrelado daquela noite, sentiu uma certeza profunda. A partir de agora, minha mente não se dispersa. Cada pensamento, cada ação, cada momento serve ao meu destino. Eu crio minha realidade poderosa através do foco absoluto. E assim, João caminhava para o próximo desafio de sua jornada, mais forte, mais confiante e totalmente consciente de que o foco seria a chave que desbloquearia todas as portas de sua vida. Mesmo com a mente disciplinada, a fé inabalável, a ação constante, o propósito definido e o foco absoluto, João sabia que o verdadeiro teste de sua força estava apenas começando. A vida, como Hill sempre dizia, não distribui vitórias sem colocar obstáculos pelo caminho. Cada desafio, cada revés, cada momento de dor era uma oportunidade de fortalecer a mente, o caráter e a determinação. Numa manhã cinzenta, João recebeu notícias inesperadas. Um projeto importante que ele havia planejado meticulosamente enfrentaria barreiras quase impossíveis. Pessoas confiáveis haviam falhado, recursos estavam escassos e o medo de fracassar parecia sussurrar em cada esquina de sua mente. Ele se perguntou: será que eu consigo? Será que todo o meu esforço foi em vão? Por um instante, a dúvida tentou dominá-lo, mas então João lembrou-se das palavras de Napoleon Hill. As derrotas temporárias são apenas degraus para a vitória. Cada desafio não era um obstáculo, mas um mestre, uma lição camuflada que aguardava ser compreendida. Ele respirou fundo, olhando para o horizonte cinzento, e disse a si mesmo: nada vai me deter. Cada dificuldade é apenas uma ponte para minha grandeza. João começou a agir. Primeiro, analisou cada problema de forma objetiva, sem deixar que o medo o paralisasse. Depois, traçou soluções criativas, envolvendo apenas pessoas que realmente acreditavam no propósito maior, aquelas que compartilhavam de sua visão. Cada pequena ação foi executada com cuidado, precisão e coragem. Ele sabia que a resiliência se constrói na prática, não nas palavras. Enquanto enfrentava cada desafio, João se lembrou das vezes em que havia se sentido derrotado no passado. Cada revés, agora, era uma oportunidade de aplicar o que Hill chamava de mente positiva, orientada para a solução. Ele percebeu que a diferença entre aqueles que desistem e os que vencem não é sorte, inteligência ou talento. É a capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece impossível. No ápice de um desses dias de intensa dificuldade, João teve que tomar uma decisão que mudaria tudo. Seguir o caminho seguro, mantendo o que já conquistara, ou enfrentar o risco total, apostando na força de sua mente, fé e propósito. Ele parou, olhou no espelho e perguntou a si mesmo: você está vivendo ou apenas existindo? Vai permitir que o medo dite seu destino ou vai assumir o controle da sua vida? A resposta veio com clareza absoluta. João escolheu o caminho que poucos ousariam trilhar. Ação corajosa frente ao desconhecido, confiando totalmente em si mesmo e na direção que sua mente poderosa indicava. A cada passo, os desafios continuavam, mas sua determinação se multiplicava. Cada dificuldade superada não apenas o aproximava da vitória, mas moldava sua mente, fortalecendo sua fé e consolidando seu foco. Ele caminhava longas horas, muitas vezes sozinho, refletindo sobre cada obstáculo e extraindo lições profundas de cada situação. Hill dizia: o homem que consegue transformar seus problemas em oportunidades alcança o verdadeiro sucesso. João finalmente entendia essa verdade com cada fibra de seu ser. E foi em uma dessas longas caminhadas, sentindo a chuva fria molhar seu rosto, que ele percebeu: a dificuldade não é inimiga, é a forjadora de grandes mentes e grandes destinos.
Cada lágrima, cada suor, cada instante de dúvida tinha agora um propósito. Ele repetia para si mesmo, como um mantra inquebrantável: eu sou mais forte do que qualquer dificuldade. Cada obstáculo me fortalece, cada revés me impulsiona. Nada pode me impedir. No fim daquele dia, João sentou-se exausto, mas com um sentimento de vitória interna que nenhum fracasso poderia roubar. Ele compreendeu que a mente forte, alimentada por fé, propósito, foco e ação, transforma qualquer adversidade em trampolim para o sucesso. Cada desafio superado era como uma pedra preciosa que iluminava o caminho para sua realidade poderosa. Naquele momento, João sabia que sua jornada estava apenas começando, mas ele também sabia que agora possuía a arma mais poderosa que qualquer homem poderia ter. Uma mente que não recua, uma fé que não vacila e uma determinação que supera qualquer dificuldade. E ele concluiu, olhando para o céu estrelado que começava a surgir após a tempestade: cada dificuldade que enfrento fortalece minha alma, molda minha mente e me aproxima da vida poderosa que estou destinado a criar. Eu sou invencível, porque minha mente é mais forte que qualquer adversidade. Depois de tantas batalhas travadas dentro e fora de si mesmo, João começou a perceber algo que a maioria das pessoas nunca entende. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na mente e no coração que a geram. Ele sempre buscara prosperidade e sucesso, mas por muito tempo acreditou que eles vinham de fontes externas, oportunidades, sorte, heranças, conexões. Agora, ele começava a compreender que a riqueza começa dentro de você. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, observando pessoas apressadas e distraídas, João refletia: quantas vidas são vividas em escassez, não porque não há oportunidades, mas porque a mente não está preparada para reconhecê-las. Inspirado pelas palavras de Napoleon Hill, a riqueza que você deseja é criada primeiro na mente e depois manifestada no mundo físico. João decidiu fazer uma mudança radical. Ele começou a treinar sua mente para ver abundância onde antes via limitação. Cada pensamento negativo ou de escassez era rapidamente substituído por uma visão clara de prosperidade, coragem e oportunidade. Ele criou afirmações poderosas que repetia diariamente: eu sou abundante. Minha mente cria oportunidades e riquezas sem limites. Tudo que eu toco se transforma em crescimento e prosperidade. Mas João sabia que riqueza interna não se tratava apenas de pensamento positivo. Era também uma energia prática e disciplinada que exige ação consciente, responsabilidade e generosidade. Ele começou a organizar suas finanças, aprimorar suas habilidades e investir em conhecimento. Cada passo era planejado, mas cada ação era guiada por uma mentalidade de abundância, e não por medo ou escassez. Ao longo dos dias, ele enfrentou situações que poderiam ter feito sua mente recuar: perdas financeiras temporárias, críticas de pessoas invejosas, momentos de dúvida intensa. Mas ele se lembrava sempre: a verdadeira riqueza não depende do que você possui, mas de quem você é e de como sua mente interpreta o mundo. Cada desafio se tornou uma oportunidade de reforçar sua visão de abundância. João também percebeu que a riqueza é um reflexo da energia que você emana. Pessoas focadas em medo, inveja ou insegurança atraem limitações. Aquelas que cultivam generosidade, clareza e fé atraem prosperidade. Ele começou a ajudar outros, compartilhar conhecimento, apoiar projetos que acreditava e inspirar pessoas ao seu redor. Cada ato de generosidade, cada palavra de encorajamento aumentava sua própria riqueza interior e refletia diretamente em sua vida externa. Certa tarde, refletindo sobre suas conquistas, João se deu conta de que tudo que ele havia conquistado até ali era apenas o reflexo de sua mente disciplinada, de sua fé inabalável, de seu propósito definido, do foco absoluto e da ação incessante.
A riqueza externa, oportunidades, reconhecimento, prosperidade material, era apenas uma consequência natural do que ele cultivava internamente. Ele escreveu em seu diário uma frase que se tornou seu lema definitivo: "A abundância que busco começa dentro de mim. Minha mente é fértil, minha fé é poderosa, minhas ações são consistentes. O universo reflete minha grandeza interior em cada oportunidade e conquista." Naquela noite, João olhou para as estrelas, sentindo uma paz profunda. Ele sabia que havia aprendido algo que poucos compreendem. A riqueza verdadeira não é apenas possuir mais, mas ser mais. Mais focado, mais disciplinado, mais generoso e mais consciente. Cada pensamento positivo, cada ato de coragem, cada decisão guiada pelo propósito era um tijolo que construía sua realidade poderosa. E assim, João continuava sua jornada, consciente de que toda riqueza externa é apenas um reflexo da riqueza interna que ele cultivava todos os dias. Ele repetia para si mesmo, quase como um mantra sagrado: "Eu sou abundante. O universo conspira a meu favor. Minha mente cria riqueza, minha fé a fortalece, minha ação a manifesta." Após descobrir o poder da mente, a força da fé, a importância da ação, a clareza do propósito, o foco absoluto e a verdadeira riqueza interior, João sentiu que ainda faltava algo essencial. Ele havia conquistado muitas vitórias externas e internas, mas uma sensação profunda de vazio existencial começou a surgir. Ele percebeu que a mente e a ação sozinhas não poderiam preencher o espaço que chamava de alma. Certa noite, sozinho em seu quarto, olhando para a lua brilhando sobre a cidade silenciosa, João perguntou a si mesmo: "Estou apenas vivendo na superfície da vida ou realmente me conecto com algo maior? Existe algo além do que vejo, algo que dá sentido a tudo?" Napoleon Hill sempre enfatizava que o verdadeiro sucesso não é completo sem a conexão com princípios universais e com a força que transcende o indivíduo. João começou a buscar essa conexão. Ele dedicou momentos diários para meditar, refletir sobre o propósito da vida e ouvir a voz interna que muitas vezes é abafada pelo barulho do mundo. Ele percebeu que a espiritualidade não era necessariamente religião, mas uma consciência de que somos parte de algo maior e que cada ação reverbera no universo. Enquanto caminhava por ruas vazias, sentindo o vento tocar seu rosto e o aroma da noite, João percebeu que sua vida mudaria para sempre se ele alinhasse mente, ação e espírito. Ele percebeu que a verdadeira força da mente não se manifesta apenas em conquistas materiais, mas quando se conecta com a energia que sustenta a vida, o propósito e o bem maior. Perguntas profundas surgiram em seu coração. Eu estou alinhado com a força que guia o universo? Estou vivendo em harmonia com minha essência ou me perco em trivialidades e egoísmo? Cada pergunta o fazia mergulhar mais fundo em si mesmo. João começou a perceber sinais sutis ao seu redor, oportunidades que surgiam de maneira inesperada, encontros que mudavam perspectivas, momentos de clareza que pareciam milagres. Ele compreendeu que quando a mente está alinhada com a espiritualidade, a vida começa a conspirar a seu favor de formas misteriosas e poderosas. Ele criou novas afirmações, que agora se tornaram parte de sua rotina diária. Estou alinhado com o universo. A energia divina flui em mim e através de mim. Cada ação, pensamento e escolha está em harmonia com o bem maior. João também percebeu que espiritualidade não significa passividade. Pelo contrário, é a consciência de que cada ação tem impacto, cada pensamento tem força e cada escolha molda não apenas a própria vida, mas a realidade ao redor. Ele começou a agir com mais compaixão, a ouvir mais, a compartilhar mais.
Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, cada momento de atenção plena fortalecia sua mente, seu coração e sua conexão com o universo. Em um desses dias de profunda reflexão, sentado à beira de um lago tranquilo, João olhou para seu reflexo na água e percebeu: o poder da minha mente e da minha fé se multiplica quando me conecto com algo maior. Minha vida não é apenas minha, ela é parte de um todo, e meu sucesso verdadeiro depende dessa conexão. Hill dizia: o homem que compreende e utiliza a lei da harmonia com as forças invisíveis do universo alcança conquistas que outros consideram impossíveis. João agora sentia isso em cada célula de seu corpo. A espiritualidade havia se tornado a bússola que guiava sua mente poderosa, fortalecendo cada decisão, cada ação, cada passo em sua jornada. Naquela noite, enquanto a cidade dormia e as estrelas brilhavam acima, João concluiu uma verdade transformadora. Não existe sucesso verdadeiro sem conexão com a energia maior que nos sustenta. Mente, fé, ação, propósito, foco e riqueza se completam quando estou alinhado com o universo. Eu sou parte de algo maior e minha vida reflete essa verdade. E assim, João continuava sua jornada, agora não apenas como um homem de mente poderosa, mas como alguém consciente de que sua força interior se multiplica quando se conecta com a energia do universo, pronto para criar a vida poderosa e plena que sempre sonhara. Após compreender o poder da mente, a fé inabalável, a ação imediata, o propósito claro, o foco absoluto, a superação das dificuldades, a riqueza interna e a conexão espiritual, João percebeu que ainda havia um ingrediente essencial para consolidar sua transformação: a reflexão diária. Ele percebeu que, sem olhar para dentro, sem analisar seus pensamentos, suas atitudes e suas escolhas, toda a força adquirida poderia se dissipar. Como Hill dizia, o homem que não examina a si mesmo todos os dias é vulnerável às correntes invisíveis da mediocridade. João começou a reservar momentos de silêncio ao final de cada dia. Sentava-se em seu quarto, fechava os olhos e revisava cada decisão, cada palavra, cada ação. Perguntava a si mesmo: hoje eu agi com propósito ou fui guiado por hábitos automáticos? Minhas escolhas refletem a pessoa que desejo me tornar? Estou avançando ou apenas me mantendo ocupado? No começo, essa prática foi desconfortável. Ele se deparou com falhas, pensamentos negativos e momentos em que a preguiça ou o medo o haviam dominado. Mas ao invés de se punir, João aprendeu a transformar cada erro em lição, cada crítica em oportunidade de crescimento e cada dúvida em combustível para fortalecer sua mente. Durante essas reflexões, ele começou a notar padrões em seu comportamento. Descobriu hábitos que o atrasavam, crenças que limitavam seu potencial e pensamentos que desviavam sua energia. Mais importante ainda, começou a identificar ações que geravam resultados reais e aumentavam sua força interna. Cada dia, ao olhar para o espelho, ele repetia suas afirmações poderosas: eu me observo, me corrijo e me fortaleço. Cada dia me aproxima da minha grandeza, minha mente é clara, meu propósito é firme e minha fé é inabalável. João percebeu que a reflexão diária não era apenas um exercício de autocrítica, mas uma forma de alinhar cada aspecto de sua vida com a realidade que desejava criar. Ela se tornou o fio condutor que unia todos os capítulos de sua jornada: mente, fé, ação, propósito, foco, superação, riqueza e espiritualidade. Ele começou a entender que o verdadeiro poder não estava apenas em agir ou em ter fé, mas em olhar para dentro constantemente, reconhecer conquistas e falhas e ajustar o curso sempre que necessário. Hill afirmava: o homem que mantém a mente vigilante e disciplinada alcança resultados extraordinários. João vivia essa verdade todos os dias.
Em uma dessas noites de reflexão, sentado sob a luz suave da lua, João fez uma pergunta profunda. Estou vivendo plenamente ou apenas deixando os dias passarem? A resposta veio clara e tranquila. Ele estava vivamente consciente de cada instante, de cada decisão, de cada ação. Ele havia aprendido a responsabilidade de criar sua própria vida e a importância de manter a mente em constante vigilância. Cada dia se tornava um tijolo na construção de sua realidade poderosa. Antes de dormir, João escreveu em seu diário: "A reflexão diária é minha arma secreta. É o momento em que observo, corrijo e fortaleço minha mente. Cada dia que termino consciente é um dia em que minha realidade se aproxima da minha visão mais poderosa. Eu sou o arquiteto da minha vida e cada pensamento, cada ação, cada escolha é um passo em direção à minha grandeza." Naquela noite, João dormiu com a certeza de que a verdadeira transformação não acontece apenas em momentos grandiosos, mas na constância da vigilância sobre si mesmo, na disciplina da mente e na coragem de se tornar melhor a cada dia. E assim, ele se preparava para o capítulo final de sua jornada, pronto para consolidar tudo o que aprendera e criar a realidade poderosa que sempre sonhara. João havia percorrido um caminho que muitos considerariam impossível. Ele havia disciplinado sua mente, cultivado fé inabalável, tomado ação imediata, definido seu propósito, exercitado foco absoluto, superado dificuldades, descoberto a riqueza interior, conectado-se com a espiritualidade e consolidado a prática da reflexão diária. Mas agora, diante de si mesmo, ele percebeu que o verdadeiro teste era transformar toda essa força em realidade concreta. Certa manhã, ele acordou com uma sensação diferente, uma clareza profunda que fazia cada pensamento, cada gesto e cada decisão parecer parte de um fluxo maior. Ele olhou para o espelho e perguntou: "Você está pronto para assumir todo o poder da sua mente e criar a vida que sempre desejou?" A resposta veio como um sopro de certeza. Sim, ele havia compreendido algo fundamental. Não existe separação entre mente, fé, ação e propósito. Tudo é uma única força que, quando alinhada, molda a própria realidade. Napoleon Hill dizia: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar." E João agora sentia que não era apenas uma frase, mas uma lei viva que guiava cada aspecto de sua existência. A vida começou a responder de forma visível. Projetos antes incertos agora prosperavam. Oportunidades que pareciam impossíveis surgiam com naturalidade. Relacionamentos que fortaleciam sua visão se consolidavam. Tudo parecia conspirar a favor dele, não por sorte, mas porque João havia se tornado um mestre de sua própria mente e condutor de seu destino. Cada manhã, ele repetia suas afirmações com a voz firme e o coração cheio de convicção. "Eu sou a força criadora da minha realidade. Minha mente é poderosa, minha fé é inabalável, meu propósito é claro. Nada pode me deter, pois cada ação que realizo me aproxima da minha grandeza." João percebeu também que a verdadeira realidade poderosa não é apenas sobre conquistas externas, mas sobre a coerência entre quem você é, o que você pensa e o que você realiza. Ele entendia que sua mente não apenas comandava ações e resultados, mas moldava experiências, atraía pessoas e oportunidades e até mesmo influenciava a energia ao seu redor. Durante suas caminhadas matinais, observando o nascer do sol, João sentia gratidão profunda. Cada desafio superado, cada momento de dúvida vencido, cada ato de disciplina e coragem o havia preparado para viver em alinhamento total com sua realidade poderosa. Ele sabia que o universo não entrega riquezas, sucesso ou felicidade a quem espera. Ele responde àqueles que alinham mente, coração e ação com clareza
e intensidade. Certa tarde, sentado à beira de um lago tranquilo, ele refletiu. Tudo que conquistei até aqui começou dentro de mim. Cada riqueza externa, cada conquista material, cada relacionamento positivo é apenas um reflexo da força que cultivei em minha mente e alma. João entendeu que essa era a verdadeira mensagem de Napoleon Hill. A vida poderosa não é um presente do mundo, é o resultado de uma mente forte, fé inabalável, propósito claro, foco absoluto, ação consistente, superação de obstáculos, riqueza interior, conexão espiritual e reflexão constante. Ao final do dia, olhando para o céu estrelado, ele sorriu e disse para si mesmo: eu criei minha realidade poderosa. Tudo que existe em minha vida é um reflexo direto da minha mente disciplinada, da minha fé firme e da minha ação consciente. Sou invencível, porque agora compreendo que o poder está sempre dentro de mim. E assim, João fechava o ciclo de sua jornada, não apenas como um homem de sucesso externo, mas como alguém transformado de dentro para fora, capaz de criar qualquer realidade que sua mente pudesse conceber e acreditar. Ele finalmente sabia que a vida é um espelho, e o reflexo que recebemos é a expressão do poder que cultivamos internamente. Com a mente calma, o coração confiante e os olhos voltados para o horizonte, João respirou profundamente e repetiu uma última afirmação, selando sua conquista. Eu sou a realidade que crio. Minha mente é poderosa, minha vida é poderosa e nada poderá impedir minha grandeza. E assim termina a jornada de João. Um homem que transformou pensamentos em ação, dúvidas em fé, desafios em oportunidades e sonhos em realidade poderosa, mostrando que o verdadeiro poder está dentro de cada um de nós, pronto para ser despertado. E assim, chegamos ao fim desta jornada transformadora. João nos mostrou que o poder da mente, a fé inabalável e a ação consciente são capazes de criar uma realidade verdadeiramente poderosa. Cada pensamento, cada escolha e cada passo que você dá hoje é um tijolo na construção da vida que você merece. Então, eu te pergunto, você está pronto para assumir o controle da sua mente? Para transformar sonhos em ações e obstáculos em oportunidades? A vida não espera. O momento de agir é agora. Se este vídeo tocou seu coração e despertou sua vontade de mudar, faça algo simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente abaixo dizendo: eu sou capaz. Compartilhe comigo e com todos que estão nessa jornada a sua determinação de criar uma vida extraordinária. Lembre-se sempre, o universo responde à mente forte, à fé firme e à ação constante. Cada pequeno passo que você dá hoje ecoa no seu amanhã. Então, não espere mais. Comece agora. Respire fundo. Olhe no espelho e diga: eu sou dono da minha mente. Eu sou capaz. Nada vai me deter. Obrigado por acompanhar esta jornada. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a despertar todo o poder que existe dentro de você. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe sua transformação. O seu futuro começa agora.